boa tarde a todos. É um prazer ver esse auditório repleto aí de espectadores para o tema que a gente vai discutir, de certa forma inovador, né? A aplicação do direito, do contrato, dentro da engenharia, principalmente com a inserção da metodologia BIM. Acho que é necessário para o país, isso alavanca todo o desenvolvimento, e temos especialistas aqui com uma diversificação de conhecimento, de atuação, que vai trazer uma riqueza maior ainda para esse painel. Inicialmente, eu queria fazer uma singela homenagem aqui ao meu pai, que foi uma pessoa que acreditou muito no estudo e conseguiu trazer isso para os seus filhos. E eu me lembro muito bem, enquanto cursava engenharia civil, e ele propôs eu também fazer em paralelo, no horário noturno, área de direito, um curso qualquer de direito. Naquele momento eu rechacei, achei por bem, porque não entendia como vocação, e não militar nessa área, deixar apenas a engenharia civil. Só que, com o tempo, o direito me encontrou, ou eu encontrei o direito. Fui trabalhar, e até hoje estou, na administração pública, por força e dever da atuação enquanto servidor e empregado público, passei a conhecer mais o direito administrativo, por força de gestão de contratos, e hoje trabalhando com isso em gestão de informação. Então, foi uma coisa que despertou muito interessante, e a gente não sabe entender na hora o porquê das razões, mas hoje estamos discutindo aqui BIM aplicado a contratos. Então, inicialmente, dou as boas-vindas aos palestrantes. Faço aqui a vez para a GDP, a consultora contratada, que desenvolveu os guias em andamento 2 e um já pronto, que a gente vai discutir um pouco mais aqui da importância dessa aplicação da metodologia BIM com a inserção dos contratos, independente se seja público, privado, edificações, infraestrutura, indústria, em qualquer outro setor. Por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, em especial porque nós vimos trabalhando com esse desejo de que o BIM Forum existisse desde 2005, 2007. A gente fez a primeira reunião com a Building Smart aqui no Brasil. Mas vamos direto ao que interessa. Nós estamos trabalhando na elaboração desses guias de contratação BIM, e é um universo muito amplo. Quem é que está controlando? Oi. A coletânea ela vai ter 3 volumes. Um primeiro volume, que é de conceitos básicos e requisitos para contratação BIM, que visa a homogeneizar o entendimento do que é BIM. Apesar de tudo, tantas publicações que já foram feitas, na verdade, o BIM ele é muito mal compreendido ainda. Até porque é uma tecnologia, apesar de ter sido inventada na década de 70, ainda pouco usada, vamos dizer assim. Ela ainda está em difusão, a verdade é essa, né? Por isso, é necessário você homogeneizar os conceitos. O volume 2, ele trata do BIM nas modalidades e diferentes arranjos contratuais. Cada arranjo contratual vai implicar num modelo de documentação diferente, né? E o volume 3 vai ser voltado para as licitações públicas, porque tem peculiaridades específicas derivadas dessa tipo de contratação, né? Nós tivemos um grande desafio. Nós, eu digo, todos nós, membros do GT, esse guia não deve ser visto como de autoria nossa, mas sim é um trabalho colaborativo. Nós temos quase 40 membros dentro do GT participando das reuniões que discutem o conteúdo, e todo o conteúdo é submetido a essa discussão dessas 40 pessoas. Vocês podem imaginar que obter o consenso sobre BIM entre 40 pessoas já foi meio complicado. Tanto que, nesse primeiro volume, a gente acabou atrasando um pouco, né? Já era para estar impresso hoje, e nós estamos apenas com um modelo, com uma versão eletrônica dele pronto. Isso porque o universo da construção civil e o universo de contratos é muito amplo. A gente está falando de um contrato de BIM, pode ser usado para fazer uma usina atômica ou a loja da esquina. Então, você tem uma variabilidade enorme do objeto do contrato. Ao mesmo tempo, também temos uma variabilidade gigantesca dos participantes, tanto de competências, de serem públicos, de serem privados, e temos também a diversidade de arranjos contratuais, né?
a forma que você está contratando, qual é o modelo de negócio que você está transpondo para um contrato, implica em muita variação nessa documentação que vai ser contratual. Hoje, vocês devem ter assistido palestras sobre a ISO 19650, que norteou o nosso trabalho também. Porém, quando a gente começa a aplicar aquilo que na norma está de um modo genérico, como deve ser realmente uma norma, porque uma norma também tem esse problema da diversidade ampla, é preciso que você consiga compatibilizar, vamos dizer assim, dentro de um mesmo texto, coisas que são meio diferentes. Então, o que seria um OIR de um contratante dentro de um modelo de arranjo deixa de ser em outro arranjo. Então, todas aquelas definições que nós temos das normas, elas vão ter que ser customizadas para cada tipo de arranjo contratual que a gente encontra. Ora, considerando a nossa variação imensa de participantes e de arranjos, você fazer modelos de contrato para isso tudo seria inviável. Basta você fazer uma consulta, por exemplo, no site de contratos do AIA, existem, se não me falha a memória, 274 modelos de contrato lá, de arquitetura, né? É claro que isso, então, você praticamente inviabiliza você fazer modelos de cada tipo de contrato, de cada tipo de obra, de cada tipo. Então, é uma estratégia diferente. A outra questão é que a nossa tecnologia de BIM, na verdade, está em desenvolvimento. Deu até uma discussão muito grande, uma frase que tinha sido colocada no guia, em que eu falava que que o BIM era algo incipiente. E a gente acabou cortando face a nossa. Mas, na verdade, a minha opinião é essa mesma. Nós estamos no início do desenvolvimento da tecnologia. Por sorte, eu acabei de vir numa viagem que eu visitei o laboratório da Oracle de desenvolvimento e o laboratório da Autodesk também, em Chicago, né? E quando você vê o que está por vir e quais são as possibilidades e a transformação que você vai sentir, você vai ver como que eu vou fazer modelos rígidos de contrato para uma tecnologia que vai mudar radicalmente ainda, né? Então, isso aí é o contexto que a gente tentou levar para o guia. E ainda tem um quinto problema. O brasileiro detesta contrato. Detesta ler contrato e, pior ainda, detesta cumprir os contratos. Então, a gente tem que fazer realmente uma reinvenção do que pode ser tudo isso e transpor isso para um modelo, não um modelo, mas um guia de contratação, né? E foi isso que a gente procurou fazer. Adotamos algumas diretrizes, vamos dizer assim. A primeira, que já vem sendo desenvolvida, é que esse trabalho seja um trabalho de colaboração entre todos nós. E, nesse sentido, eu peço, inclusive, a todos os presentes aqui, que aqueles que quiserem enviar sugestões, pedidos, olha, eu gostaria de ver num guia de contratação tal tema, nos envie isso por escrito. Quanto mais contribuição nós recebermos, melhor, certamente, que vai ser o nosso guia. Nós temos recebido, tem tido várias publicações sobre BIM ultimamente, inclusive o pessoal do Paraná, estou vendo a Lorraine ali, acabou de publicar um excelente guia sobre infraestrutura, que depois eu gostaria de conversar com ela até. Mas, quanto mais gente puder dar opinião sobre isso, melhor. Com certeza o trabalho vai ser maior. Melhor, vai ser maior, é verdade também, mas vai ser melhor. Agora, a nossa regra foi, então, ao invés de focar modelos, vamos focar nos conteúdos. E tentamos, então, estabelecer esses sumários dos guias. Óbvio que o primeiro já está publicado, já está ali, né? Mas isso, independente de já estar sendo publicado, será ótimo receber críticas e sugestões, porque ele vai ser um documento vivo, pelo que a gente está combinando aqui. Vão ocorrer revisões, por isso, daí a facilidade das versões eletrônicas, né? E a outra questão que a gente seguiu, vamos ver, e está na parte do guia 2, agora em elaboração, né, que é dos arranjos contratuais, a gente pegou ponto a ponto o que seria um manual de contratos, aí, que a minha colega Thais depois vai falar um pouquinho sobre isso,
E a gente está discutindo o que é, no item aqui de escopo de contrato, o que é que tem que ter de BIM. No item de remuneração de contrato, o que tem de BIM. E assim por diante, todas as cláusulas usuais de contrato, quais são os impactos, o que deve ser considerado dentro de cada item desse. E, finalmente, a gente tem um último item, que também foi tirado da norma ISO 19650, mas é também de outros lugares, né? Que é a busca por uma simplicidade. Tem um parágrafozinho, 19650, que eu gosto muito, que a norma fala de que deve ser isso, deve ser aquilo, mas, finalmente, eles falam o seguinte: essa norma deve ser aplicada de forma proporcional a cada situação. Então, nós vemos que, mesmo numa norma que é absolutamente complexa, a primeira vez que eu li a norma, eu achei que tinha entendido tudo, sinal que eu não tinha entendido nada, né? Depois eu percebi, não, realmente não entendi nada, vou ter que reler. E, até hoje, quando a gente discute como o entendimento da norma, a gente vê que aquilo não está ainda 100% consolidado. Existem divergências de entendimento, o que é natural, porque, para você consolidar isso, demora alguns anos de prática, e a gente precisa praticar muito para conseguir ter essa consolidação. E essa simplicidade a gente tem que levar para essa visão desse guia de contratos. A gente evita linguagem rebuscada de advogados, tem que ficar dando puxão de orelha na Thaís toda hora, né, para que a gente consiga ter uma questão que seja inteligível pelos nossos pares, e não apenas pelos especialistas, sejam eles em BIM ou sejam eles advogados. A ideia é que a gente tenha um texto que oriente a elaboração do conteúdo e não tanto modelos de projetos, modelos de contratos, perdão. Arquiteto é fogo, tem, né? A Thaís vai apresentar alguns pontos ainda e a gente vai passar para os outros. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o BIM Fórum, porque é uma honra participar desse projeto, né? Nós, advogados, que muitas vezes estamos distantes do negócio. E a filosofia BIM, o processo BIM, cuja essência é a colaboração, ela convida também profissionais de outras áreas a viverem, né, esse espírito colaborativo, que, na verdade, ele decorre da própria boa-fé, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios nossos, como operadores do direito, redatores de contratos, é traduzir esse espírito colaborativo para uma cláusula contratual, traduzir algo que seria a essência e transformar em cláusula contratual, né? Porque seria o pressuposto, né? Se você não for colaborativo. E, ao mesmo tempo, as responsabilidades que decorrem dessa colaboração, porque todos vão ter acesso a N informações, a dados sensíveis de clientes. A gente vai tratar um pouco, tentar não esgotar nada, mas tratar um pouco no manual de propriedade intelectual, porque você tem autoria do projeto como um todo e você tem autorias de componentes envolvidas, e também sem o juridiquês, né? Como diz o professor Leozin. Então, esse é o nosso desafio. E eu vejo o BIM como também, eu que fui advogada de contencioso, sou ainda, mas muitos anos carrego uma experiência de contencioso, eu vejo o BIM como um importante elemento de prova. No judiciário, na arbitragem, esses profissionais também terão que ser formados, como eu me considero uma profissional em formação BIM. Era isso. Okay. Nessa perspectiva aí de ter o trabalho colaborativo, de várias áreas atuando, né? Inclusive a 19650, parte 2, ela dá uma ênfase muito grande ao processo, desde o levantamento de necessidades, o convite à licitação, a própria resposta à licitação, contratação, mobilização. E um elemento muito importante é o profissional, né? A gente tem que lembrar que o BIM é constituído por tecnologias, processos, políticas e pessoas. Nesse aspecto das pessoas, eu gostaria que a Patrícia tecesse alguns comentários da importância da qualificação profissional, da competência, da responsabilidade no desenvolvimento do trabalho.
ficar com a mão livre aqui fica melhor. Obrigada, Ricardo. Primeiro, eu queria dizer a honra que é estar aqui hoje no... Presidente Rodrigo Queirich, por favor, primeiro BIM Fórum, né? Primeiro BIM Fórum Conference, que eu tenho certeza que será o primeiro de muitos. Eu recordo, Rafael Fernandes, quando, em 2016, nós fizemos um evento em Santa Catarina, que naquela época já era precursora, né, já trabalhava com licitação em BIM, onde não existia um decreto BIM-BR, não existia uma ISO 19650, o quanto avançamos e como é rico estarmos aqui, né, junto ao BIM Fórum, com todos esses atores unidos, né? Atores esses que são associações com instituições de público, privado, em torno dessa pauta relevante. Bom, para falar dessa situação que nos traz aqui hoje, o colega me convidou para falar de competência profissional no desenvolvimento de processo BIM. Eu gostaria de lembrar, presidente Kita, de uma norma, uma resolução do CONFIA, que é a resolução 1010 de 2005, onde ela estabelece normas estruturadas dentro de uma concepção matricial para atribuição de títulos profissionais, atividades e competências no âmbito da atuação profissional. Essa resolução ela é muito emblemática, presidente Kita, porque é da época que nós, arquitetos, ainda estávamos juntos com os engenheiros no, então, sistema CONFIA-CREA, né? Depois nós lançamos carreira solo e hoje nós somos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo separado. Por que ela é uma resolução emblemática? Porque a 1010 ela traz atribuições de títulos profissionais. Naquele momento, nós, enquanto unidos, sabíamos muito bem as competências. Diz o seguinte: a competência profissional é a capacidade de utilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho de atividade em campos profissionais específicos, obedecendo a padrões de qualidade e produtividade. Nós estamos resumindo BIM aqui, né? Interessante, 2005. A nova lei das licitações, como foi falado hoje de manhã, ela coloca a BIM como preferencial, sendo que o preferencial ele pressupõe que a não aplicação do processo BIM seja devidamente justificado. Se, por um lado, é pressuposto que seja aplicado o BIM, por outro lado, a exigência de comprovação de experiência, capacidade e mesmo competência profissional é uma prerrogativa do contratante. Essa é uma prerrogativa do contratante. Não está em lei, mas, obviamente, que o contratante deve exigir essa capacitação. Então, como comprovar tecnicamente a importância de uma capacidade técnica seria através da emissão de uma certidão de acervo técnico com atestado. Isso tanto no CAL quanto no CREA. O que ocorre é que esse documento, hoje, ele não tem, nas atividades, elencadas atividades específicas para BIM. E isso, no meu entender, presidente Kita, é algo que temos que avançar. Quem sabe, a partir de Santa Catarina, que já foi um estado que foi inovador, consigamos estabelecer um padrão de inovação através de um projeto piloto, com a curadoria, claro, do BIM Fórum, isso eu acho bastante interessante, né? Onde possamos ter parametrizadas as atividades no âmbito desses certames que envolveriam BIM. Quais as atividades técnicas que o profissional tem que ter como competências para que ele consiga comprovar e, sim, participar de certames de uma forma bastante clara e objetiva, onde a CAT-A vai trazer especificamente qual atividade que ele já teve experiência no âmbito das ARTs, no caso do CREA, e das RRTs, no caso do CAL. Então, eu queria aproveitar esse momento, fazendo essa provocação, para os membros do BIM Fórum, bem como dos meus colegas do CREA, do Sistema CONFIA, para, a partir de Santa Catarina, presidente Kita, fazermos esse piloto no âmbito dos dois conselhos e trazermos esse conjunto de parametria para definirmos essas novas atividades técnicas que deverão, sim, ser inseridas nas nossas ARTs e RRTs. Isso é numa harmonização devida, exemplo da melhor colaboração BIM. Muito obrigada. Muito bem. Bom, e aí agora com essa visão das competências profissionais, a gente começa a pensar agora nas capacidades, seja também ela profissional, no ponto de vista de conseguir desenvolver os projetos, executar a bom termo, com entregas com qualidade, como também da própria infraestrutura. E aí eu vou convidar o Kleber para citar um pouco dessa experiência, desde definição de requisitos, validação das entregas, como que isso está sendo comportado dentro do setor privado.
Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer ao BIMFórum aí pelo convite e, principalmente, também Andrade Gutierrez, grande parceiro, mais especificamente o Fábio, aí, pelo convite de estar aqui. Quem não me conhece um pouquinho, eu sou o Kleber Moreira, estou como gerente de Centro de Excelência e Inovação da área de projetos na Vale. Ali tem a foto da minha justificativa de todos os dias acordar e continuar, que é a minha família. Passei por área de construção civil, automotiva, siderurgia e hoje eu estou na Vale, né? Vou falar 12 anos e 10 meses, porque eu sou cruzeiro, há 13 anos dentro do Atlético eu não falo essa palavra. Então, vamos passar aqui um pouquinho. Quem que é a Vale, né? A Vale, então, é uma mineradora global com ativo estratégico, né? Produz níquel, ferro, pelotas, né? Manganês e alguns outros subprodutos, e tem um sistema logístico integrado para poder operar nesse sentido, né? Temos participação em ativo de energia e siderurgia também. Aqui eu trago a nossa narrativa cultural, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos aprendendo junto, evoluindo, porque nós temos um propósito de existir para melhorar e transformar a vida e o futuro juntos, né? Então, dentro da diretoria de projetos da Vale, para responder a pergunta que nos foi feita aqui, nós temos projetos de mina, usina, ferrovia, porto e descaracterização de barragens. O fundamental, pessoal, quando você fala em contratação BIM, BIM é muito mais do que só engenharia. BIM é a cadeia, é o ecossistema. Vocês vão ver aqui na nossa evolução de trabalho, nós começamos a falar de BIM dentro da Vale em 2009, então não é uma inovação. Nós precisamos escalar o BIM e enxergar o futuro. O que é inovação hoje? A gente quer construir um data center de engenharia, trazendo inclusive a operação, que é o cliente final, para esse data center de engenharia. E o BIM é uma metodologia que dá meio. E dentro desse ecossistema nós temos fornecedor de tecnologia, material, equipamento, serviço e de engenharia. E todos eles têm que conversar de modo colaborativo. A inovação hoje se passa por o que a gente chama de colaboração, e o BIM, com a AWP, Lean e FEL, são os meios para se fazer isso. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que nós estamos conseguindo fazer. Aqui é um pouquinho dos nossos projetos hoje do nosso portfólio. Nós não conseguimos ainda nem... Estamos perto de 20% do nosso portfólio de tal utilização, usando as metodologias que eu falei aqui, Lean, BIM e AWP. Nós temos 400 e poucos projetos no portfólio, nós estamos com esses projetos aqui já utilizando, e vou mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente consegue fazer. O importante é frisar que a guia de contratação nossa lá de 2009 é completamente diferente da guia de contratação de hoje. A guia de contratação tem que ser um documento vivo, você aprende todo dia e retroalimenta isso todo dia, né? Quais são os principais ganhos que a gente está conseguindo aqui, né? Trazendo, olha aí, vocês podem ver aqui, ó, nós já conseguimos, utilizando o BIM, que é o projeto prático de Vitória, ganhos que a gente já conseguiu medir, né? Aqui não ganhos ainda vamos falar assim, qualitativos, né? 41% de aumento no planejamento da aderência, né? No Salobo 3 aumentamos 73% da produtividade em comparação com outro projeto que a gente utiliza. Na parte de estabilização de barragens, nós tivemos uma redução de 46% nos eventos de segurança, comparado a projetos que não utilizam BIM, AWP e Lean. Lá em Brumadinho, né? Tivemos esse é o mais emblemático de todos, conseguimos 26% de redução de CAPEX, de investimento, numa escola que a gente construiu, que usou BIM, Lean e AWP, em comparação a uma escola que não utilizou Lean, BIM e AWP. Aqui estou só mostrando para vocês que o desafio é rápido de falar em 5 minutos, né? Aqui em Vitória também conseguimos evitar uma interferência do projeto, que ia atrasar o projeto e ia gastar quase 200 mil, nós conseguimos evitar esse tipo de problema. E sumarizo aqui para vocês, né? O aumento da aderência ao planejado, recuperação de atraso de entrega, grande produtividade, antecipação de obras, né? Isso nós já estamos vivendo, mas isso já é o presente, isso não é inovação. Nós precisamos olhar para frente. Para frente é colaborar. Eu preciso fazer com que a cadeia colabore. O BIM quebra esse silo. O Auner, ele pode puxar, igualzinho a colega falou, mas todo mundo precisa de entender que tem que evoluir em conjunto. Não faz mais sentido eu olhar para cá, me esconder no contrato, igual o colega falou, o outro também se esconder no contrato. A gente tem que pensar em colaboração. Aonde um ganha, todo mundo ganha. E o BIM provoca isso, tá? O BIM com a AWP vai te dar, mostrar os problemas, né? E quanto mais mostrar, melhor para a gente resolver, né? Esse é o resultado que a gente consegue chegar e trazer para vocês aqui bem rápido. Estou à disposição para alguma dúvida que quiser aí. Interessante, porque traz essa visão da iniciativa privada, né, que tem um apetite maior para tomar risco e, para equilibrar, de certa forma, também tem um potencial de ganho melhor.
A gente vê aí uma visão econômico-financeira que o BIM pode trazer também nos contratos, a questão de ganho de produtividade, qualidade, eficiência, isso é muito bem pensado quando se trata de iniciativa privada. Em especial, a Vale tem um portfólio bem diversificado e interessante. E aí, eu gostaria agora que o Rafael comentasse, no âmbito da administração pública, essa visão de trazer as melhorias com o processo BIM, toda a adoção disso estruturada, e principalmente agora com a nova adoção da Lei de Licitações e Contratos, a 14133. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, parabéns ao BIM Fórum, todo o trabalho. E essa discussão não podia deixar de estar aqui nessa plenária, né? Porque envolve a relação. Contratos é um casamento, é uma relação. E nessa relação, quando a gente olha para o que foi dito no painel 1, né, de ser a primeira opção fazer em BIM, então, como é que esse processo se dá? Estamos acostumados com CAD. Qual a cultura que se estabeleceu, que se desenvolveu da migração da prancheta para o CAD? E agora? Como que se dá essa relação? Como eu vou, de fato, fazer com que bons profissionais, como bem colocou a Patrícia, presidente do CAL, em indicar que ele tem competência e capacidade para me entregar algo, então eu tenho um processo de seleção desses profissionais, mas a relação, porque, como princípio primeiro do BIM, a colaboração faz parte, né, desse desenvolver um projeto com qualidade no menor tempo possível. E aí, manter esse processo, modelo de processo de projetos em CAD, apenas substituindo para ferramentas em BIM, como bem colocou, não lembro, no painel 2, vai ser um desastre, porque vai revelar a quantidade de problemas que nós percebíamos em CAD, como se estivéssemos olhando para uma sala através de uma fechadura, e em BIM a gente está dentro da própria sala que a gente estava observando. Fica escancarado a quantidade de problemas. E como é que o contrato vai resolver todas essas relações? Como que eu vou indicar para o meu contratado que ele tem que resolver conflitos? Quais tipos? Quantos? Funcionais? Do tipo físico? Como que ele se resolve? Como eu antecipo, ou como eu vou prever, antecipar esse processo para que o meu retrabalho seja menor? Além disso, o contrato também vai ter que trabalhar, né, de forma muito forte na relação quanto aos entregáveis. Quais são os entregáveis em BIM? É só modelo? É documentação? É realidade aumentada? É simulações do quê? Simula o quanto? Preço? Né? Soluções técnicas? Então, esse processo de mostrar como que a nossa relação como contratante aos contratados deve ser estabelecida para que o resultado seja bom. Porque, como a estratégia BIM-BR coloca, como primeiro objetivo estratégico, é difundir os benefícios. E se nós não temos uma boa relação com quem a gente contrata, a gente só vai ter uma série de reclamações. E essas reclamações podem, na verdade, criar um grande problema, que é vamos desistir do BIM, porque o BIM dá mais problemas. E eu acho, né, pessoalmente, como trabalhando na área pública, vendo as licitações na qual eu tive o prazer de coordenar, a Lô está aqui, lembra muito bem, né, o professor Contier, quando eu assisti o evento da Asbeia, aliás, do Sinduscom, quando no final da palestra ele diz assim, por que não o BIM nas obras públicas? Né? E aí, como que isso se estabelece? Como que isso tem que ser feito? E ali começa o nosso grande desafio. Né? Tanto que, fazendo aqui um parênteses, nós tínhamos essa dificuldade. Seleciona como uma empresa ou os profissionais. Tanto que a gente, de uma forma muito louca, com a ajuda do Manzioni, que também está aqui, vamos, então, avaliar um modelo já feito pela essa equipe para ver a qualidade do modelo. É uma forma? É objetiva, como a lei preconiza? Sim. Mas eu acho que nós temos, como bem colocou o professor Sérgio Leuzinho, um grande desafio. E o documento que está sendo construído, os guias, ele precisa ter como princípio ser vivo, porque não iremos acertar de primeira. Né? E outro ponto que eu digo, né, é aos órgãos públicos que querem contratar em BIM, não contratem pelo projeto mais difícil ou pelo mais longo, contrate por aquilo que é menor. Se possível, uma casinha de cachorro, uma guarita, algo muito pequeno, que permita a vocês perceberem os desafios e os problemas, e isso retroalimentar contratos de vocês, regras de análise, e preparar os fiscais, porque nos contratos, como eu falei, essa relação, esse casamento,
tem que, de alguma forma, ter a responsabilidade dos fiscais perante a lei, né? Então, deixo aqui essas palavras, essa reflexão, na verdade, para que a gente possa, né, ter outros fóruns como esse, para um debate mais acurado em cada um dos segmentos que envolve a questão da contratação, seja selecionar e preparar esse processo, como depois ele deve ser mantido durante todo o processo de desenvolvimento. Muito bem. E é exatamente isso que a norma, novamente resgatando ela, a parte 1 ou a 2 mesmo, que vai até a fase de entrega dos ativos, ela tenta buscar. É ter essas funções bem definidas, né, dentro da contratante, contratada e subcontratadas, envolvendo as entregas, as equipes de tarefa, as equipes de entrega, o próprio gestor, ele também fazer a sua parte de forma preliminar, desenvolvendo um BEP pré-contratual, desenvolvendo um requisito de informação, isso sendo complementado de forma colaborativa entre as partes, e não deixar apenas e tão somente o contratado isolado. Quando for fazer uma determinada entrega, perceber que aquilo não está atendendo um requisito, não tem uma conformidade. Então, é isso que tenta ser resgatado também, e eu acho que com muito efeito positivo, esse impacto das partes conversarem antecipadamente e elas trabalharem em conjunto com seus documentos. Desse ponto de vista, eu convido o granadeiro a fazer uma explicação a respeito de que ambiente a gente pode melhorar para que isso seja fluido. Eu tenho as responsabilidades muito bem atribuídas e, inclusive, eu faço resgate, rastreamento e até mesmo um aproveitamento dessa informação ao longo do tempo, dentro do ciclo de vida do projeto. Alô, alô. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aqui do BIMFórum. A ideia é que, com toda essa complexidade que tem, né, e com todas essas questões contratuais, a gente tem que ter um suporte, um elemento para lidar com tudo isso. A norma fala aí, um termo que a gente vai cada vez mais ouvir aqui é o tal do CDE, do Ambiente Comum de Dados, Common Data Environment, que não necessariamente é um ambiente só, um software só, uma tecnologia só. Você pode ter diversas tecnologias para montar a sua estratégia de coordenar esses dados. E o importante é que isso não começa quando você começa a modelar e ter os seus modelos. Isso tem que começar bem antes, né? Deixa eu ver se eu... Então, o que acontece? Quando a gente tem a primeira parte da norma, até antes da gente estabelecer a concorrência, estabelecer o contrato, tem a definição de requisitos, né? E a gente tem uma dificuldade, e uma das coisas que o CDE, que é esse ambiente, essa tecnologia, tem que adereçar, é como que a gente vai permanentemente vincular o requisito com o modelo, desde conforme a gente vai ter essa informação de requisito relevante para a gente projetar, como é que a gente gerencia as mudanças para que ela não se fuja do requisito, porque, afinal, o requisito é que está norteando qual que vai ser a solução de projeto. Então, esse vínculo é muito, muito importante, né? Na norma, isso é um primeiro passo, né, que é o levantamento das necessidades, que vai embasar o contrato, que vai embasar todo esse tipo de coisa. Isso tem que ser acompanhado e permear ao longo do tempo. Até por uma questão de exemplo, sem querer. Isso aqui é um exemplo típico, onde, eventualmente, pode-se começar o CDE, o ambiente. Antes de se ter modelo, antes de se ter nada, você já está discutindo os requisitos. Então, a gente pode começar a fazer BIM, o que se fazia antes com planilha Excel, em trocando quais são as definições de requisito dos ambientes, dos itens, já pode-se começar a fazer num ambiente comum, com controles de versão, com controle das revisões, de acordo com o que preconiza a norma, com toda a rastreabilidade, em que você vai definir, por exemplo, aqui, para um determinado ambiente, quais são todos os requisitos que esse ambiente vai ter que ter, todos os participantes, e isso depois vai avançando ao longo de todo o contrato. Isso, na realidade, lembrando, né, sempre que tem aquela questão de você ter todos os fluxos, se você não tem isso, é muito difícil você controlar. Pensando, conforme o ambiente vai ficando complicado e complexo o projeto, quais são as disciplinas, como é que não é, quem preconizou, qual foi a razão que deu causa para a mudança, esse tipo de coisa, que isso vai impactar lá na frente. E, para finalizar,
Aí, quando você começa a modelar, você começa a fazer a conexão desses requisitos e dessas determinações lá atrás com o seu modelo, tanto para você projetar, tanto para você verificar o controle de qualidade, tanto para você ter alguma validade, eventualmente algum step contratual que eventualmente você tenha que fazer. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, você está buscando, aliás, não está buscando nada, mas, enfim, é um jeito de você buscar uma família de algum lugar lá que estava no requisito, trazer para um ambiente, vincular, e você ter já automaticamente os requisitos que foram pré-concebidos automaticamente para o seu modelo. Isso serve para projeto ou serve para controle de qualidade também, né? Então, é uma maneira da gente organizar e ter governança. Eu quis trazer isso de propósito no sentido que quebrar um pouco aquele paradigma que um CDE é só gestão de modelo, gestão de arquivos, é gestão da informação, né? Tanto que na norma fala que deixou de ser um container de informação, né? Não é mais um arquivo. Acho que é uma coisa muito importante isso. Acho que, assim, de maneira muito rápida, isso. Existem vários fornecedores, aqui nos estandes tem vários deles, né? Independente disso, a sua solução vai ser, como o próprio Leuzinho falou, a mais adequada para o tamanho do projeto, né? De repente, não precisa de um canhão, mas ser mais simples ou mais direto, mas muito importante isso, se preocupar com o I. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Sem dúvida. E com essa plataforma a gente consegue rastrear, consegue identificar, até mesmo com estrutura de documentos e pastas, né, o melhor arquivo, melhor entrega, melhor modelo, aquilo que a gente precisa efetivamente, né, e trabalhar entre as equipes de forma também antecipada, vindo com seus requisitos e colocando lá nessa estruturação. Desse dito, eu gostaria de convidar o Leonardo para que trouxesse a experiência da BDI nessa implementação de melhorias ao setor. Está sendo muito importante o trabalho como patrocinadora, como participante ativa dentro do setor de engenharia, arquitetura e construção, e aí que trouxesse as melhorias que podem ser implementadas, até mesmo aquilo que a gente pode desenvolver em termos de documentação, como é o exemplo desses guias que a gente está promovendo hoje. Olá, Ricardo. Obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Vou participar agora de um painel seguido do outro, não tive tempo nem de conversar direito com meus colegas aqui, mas e vim depois de todo mundo que falou até agora aqui com super propriedade, vai ser algo mais difícil. Eu vou tentar só trazer aqui uma visão nossa da agência, que vem acompanhando as ações de praticamente todo mundo que está aqui nesse palco já tem algum tempo. A iniciativa de ter guias orientativos para contratação em BIM, seja ela via licitação privada, é algo que a gente vinha recebendo de feedback da indústria, né, do setor, de empresas, da própria Esplanada como um todo, como que nós vamos fazer daqui para frente. E eu escutei recentemente também numa reunião dessas que a gente estava correndo muito, a gente como, vamos dizer, o Brasil está correndo muito, nós não precisamos estar tão atropelados assim, não, nós não estamos, nós estamos atrasados de 5 anos no mínimo. A política foi lançada em 2018, nós temos até 2000, falta pouquíssimo para isso aí estar para todo mundo, e a administração ainda não conseguiu arrumar internamente da forma como queria para você estar exigindo coisas que vão ser exigidas daqui a pouco, 1433. E essa fala chama muita atenção, porque a gente escuta isso muito no setor privado, mas quando você escuta dentro da administração, você fala, gente, tem algum, né, a gente precisa realmente dar mais atenção a esse fato. Então, a gente tem instrumentos que viabilizem que você consiga alinhar entendimentos de que isso daqui é possível, é viável, mas a gente tem que seguir uma lógica e ter embasamento técnico para você poder criar seus editais, elaborar suas notas técnicas, seus termos de referências e ter como exigir o que você está ter como exigir, ter como validar o que você está pedindo, é muito importante. Então, essa iniciativa dos guias, a gente vê com muito bons olhos e como que isso vai impactar positivamente tanto o setor produtivo quanto a administração pública sem dúvida, algo muito positivo para esse ano. Como que a gente consegue fazer também com que as instituições entendam que aquilo ali é viável, né, de toda forma, que você tem que ter uma estrutura top-down, que você tem que chamar para a atenção para dizer que, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é mais o futuro, isso aqui é uma realidade, e a gente tem que fazer isso tomar corpo, né? E as consultorias em BIM estão aí, assim, o mercado está cheio delas, você vê várias pessoas falando sobre isso, e como é importante você entender como que você está internamente na sua instituição, seja público ou privada, para que você possa participar
desse jogo de realidade que está sendo o BIM. E é interessante até comentar sobre isso, que a gente teve recentemente com o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e eles estão com uma consultoria super engajada e avançada em BIM, e trazendo implementação de estratégia interna para modelos BIM. Eles trabalham com projetos de desenvolvimento de escola, reformas, etc., para o país todo, e eles estão super engajados em como que eles podem impactar positivamente a ponta, o município, como que pode chegar ali já tratando BIM, e como que você vai conversar com aquele único engenheiro, aquele único arquiteto que está lá dentro da Secretaria de Obra ou da Secretaria de Educação para tratar BIM, receber um projeto em BIM e exigir por meio de um termo de referência de uma licitação. Então, essas ações relacionadas à consultoria BIM são super interessantes, são super bem vistas. A gente consegue trazer uma estruturação interna para qualquer entidade, quando você traz esse tema de forma top-down mesmo, você entendendo desde o seu CEO, do seu presidente, diretor, que aquilo ali faz parte de uma realidade atual, mas que você precisa tratar aquilo de forma estruturada, né? Então, ter um instrumento como os guias que a gente está desenvolvendo vai, com certeza, trazer um impulso a mais para essa jornada digital. Positivo. Eu não sei se tem alguma pergunta, se tiver, por favor, o façam. Enquanto isso, a gente percebe nessa fala que foi aqui compartilhada, que o BIM ele pode se aplicar a um método alternativo de solução de conflito, sem sombra de dúvida. A gente ter uma interação muito mais forte entre contratante e contratada, engajar antecipadamente aí outras partes interessadas, como é o construtor, como é o projetista, até mesmo, né, o mantenedor, o dono, o investidor, todos eles participarem de trabalhos mais colaborativos, cada um com seus requisitos, seus interesses, de certa forma também, mas preservando isso dentro de uma plataforma, um ambiente que seja rastreável e que traga aí objetos de validação para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma. Eu não tenho a mínima dúvida que o impacto é muito positivo em qualidade, em cronograma, em custo. Isso vai trazer um ganho para todo o setor e a gente consegue perceber que já é realidade. A gente, inicialmente, parte da academia, parte da edificação, mas hoje já se percebe isso em toda a indústria, na infraestrutura, administração pública, privada, enfim, é uma questão multilateral. Não adianta pensar de forma isolada, porque o BIM veio realmente para ter esse impacto. E últimas considerações, se tiverem alguma pergunta. Aqui. Por favor. Enquanto você está recebendo a pergunta, é importante só frisar, né, que o BIM, na quinta dimensão dele, vem para potencializar isso aí. Nós, lá na Vale, hoje, né, estou aqui com Daniel Cabral, da equipe de engenharia do Corredor Norte, meus parceiros aí de sistemas, Autodesk, etc. Nós estamos trabalhando agora para promover contratos colaborativos. O que é isso? Nós vamos começar a remunerar por valor agregado. O AWP traz a priorização da engenharia, do fornecimento e da obra conforme o sequenciamento construtivo. Então, nós vamos pagar pelo work package daquele sequenciamento construtivo, fazendo toda a cadeia ganhar. Onde o owner ganha puxando na frente, ele puxa a cadeia dele todo. Então, se ele fez aquela parte da obra, aquilo avança 20%, ele vai receber 20% do contrato. Faz sentido. O caminho crítico do projeto tem que ser remunerado pelo valor agregado dele. Isso faz sentido. E nós estamos trabalhando e desenhando para trabalhar assim. As nossas RTs, especificação de serviço, de equipamento, daqui a um tempo vão estar voltadas para isso. Perfeita essa visão. Inclusive, é uma coisa que eu tenho muita expectativa, a gente vê contratos, né, IPD, aliança, mais colaborativos, né, compartilhando ganhos, compartilhando bônus, por que não? Tá, isso tem tudo a ver também com quando a gente pretende implementar BIM. Bom, uma questão que tem aqui é que o conceito de um ambiente comum de dados não é simplesmente a organização, né, centralização de dados de um modelo, mas comunicação entre equipes envolvidas no projeto, envolvendo diversas ferramentas para a simulação de um CDE. Não estamos descaracterizando o ambiente comum de dados, pois teremos dados espalhados em diversos ambientes. Acho que essa aí o Marcos Graneiro consegue atender. Alô? Oi. Bom, a pergunta pelo que ele disse, se eu tiver vários sistemas, não vai ser um sistema só. É isso, descentralizar, né? Não está fugindo. Não é isso. Obviamente, você tem que ter uma solução só, que pode ser composta por vários sistemas. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema especializado em, vou dar um exemplo, gestão de nuvem de pontos, eu posso anexar ele ao meu principal, eu posso ter um sistema específico, então eu posso conectar vários sistemas, desde que eles façam trabalho de maneira integrada
e que eu tenha aquela informação única num só lugar, que não seja repetida, é um CDE, é um ambiente comum de dados. Tá. Uma segunda aqui, Caio, deixa à vontade aí para quem tiver mais afinidade. Como está sendo compatibilizada a questão de antecipação de pagamentos dos projetistas e fluxo de caixa da incorporação, que, geralmente, adia esses custos ao máximo, e o BIM exige a participação ativa desde o início do processo. Se você quiser, bom, a gente está desenhando lá da seguinte maneira. Dentro do AWP, você tem uma rotina que se chama Pool Planning. Quando você pega o seu workpack, seu APOC 1 lá, o POC 2, que você faz o caminho da construção, você identifica os workpacks, você está fazendo uma sessão de Pool Planning, está priorizando engenharia, fornecimento e serviço. Você precisa remunerar essa parte. Isso é recurso dispensado, é priorização. Quando você identifica a restrição na rotina ágil, né? Quando você traz o Agile para trabalhar aí, quando você identifica as restrições primárias, secundárias, você paga. Quando você mitiga essas restrições antes de executar, você precisa remunerar, e depois, quando você recebe o produto final, você paga o final. E aí, cada caso é um caso, você vai estabelecer um percentual de avanço desses guias de pagamento, conforme o avanço do seu trabalho. Isso é agregação de valor. É isso aí, é o planejamento puxado, né? E interessante é que a gente percebe que o BIM não pode trabalhar sozinho, mas a gente pode usar outras metodologias, filosofias que são compatíveis, né? O Lean Construction, uma delas, sem sombra de dúvida, a WP, exatamente. Tudo isso é compatível. E, Leuzinho, quer comentar alguma coisa? Não, só uma questão que tem a ver com isso, mas quanto aos entregáveis, que também haviam falado, né? A gente vem trabalhando com o processo BIM colaborativo, de fato, desde 2016, né? Foi quando a gente teve as primeiras ferramentas. Desde então, nos mais diversos projetos que a gente tem trabalhado, a gente tem observado uma coisa curiosíssima. Os entregáveis intermediários em papel nunca são plotados. Ou seja, a gente continua colocando no contrato que tem que entregar uma documentação de anteprojeto, a gente entrega aquele monte de papel, mesmo que não seja papel, e ninguém, depois que a gente vai ver, ninguém abre aquilo. Então, é a demonstração pura de que existe outra forma de trabalhar. Porque se você fez aquilo e depois ninguém plotou, aquilo não serviu para nada, na verdade, serviu só para cumprir tabela para receber o pagamento. Então, na verdade, a gente tem que mudar essa cabeça e mudar radicalmente essa maneira de ver os entregáveis, né? Os entregáveis vão ser realmente só dados de informação que tem que ser verificados de outra forma que não no papel. Exatamente isso. Bom, nós estamos aqui ainda com 2 minutos. Eu gostaria que tecesse as considerações finais, partindo desde a doutora Thaís, professor Leuzinho, até chegar no Leonardo. Então, gostaria de agradecer a todos e reforçar o que o professor Leuzinho falou, de que este guia é um guia cuja redação também é colaborativa. Então, a gente conta com vocês, com questionamentos, com dúvidas, com experiências desastrosas ou exitosas, para que essas informações componham o nosso guia, que é um guia de todos, e agradeço ao BIM Fórum, na pessoa do Ricardo, e a todos que estão aqui. Nessa linha aí, vocês enviem para a gente o que vocês gostariam de ver no contrato, o que vocês penaram alguma vez por conta de um contrato, e quais são as sugestões que vocês podem levar para a gente levar para o âmbito de discussão dentro do GT do BIM Fórum, e o que for possível a gente incorporar nesses novos volumes que estão em redação. Bem, também gostaria de agradecer, né? Esse painel, como eu falei, é muito importante. E deixo aqui uma dica para as prefeituras, especialmente as pequenas, né, que alguns projetistas, né, funcionários de prefeitura me perguntam, mas como é que eu faço licitação em BIM? Né? Eu pergunto, retorno uma pergunta, como é que você faz em CAD? Né? Porque, apesar de não escrever em CAD, aí eu falei, eu uso o Word ou qualquer ferramenta de edição de texto. Então, continue fazendo uma licitação. Faça uma licitação em BIM usando um documento, um software de texto. Por quê? Se você tiver medo de exigir alguma coisa muito complexa que você não consiga resolver, exija pelo menos a compatibilização e a entrega e a resolução dos conflitos. Porque o ganho talvez você não perceba em projeto, mas você vai perceber na obra. E esse talvez, né, deixou de ser um valor que hoje não se fala mais. Mas antecipação de conflitos, né, que não seriam mais vistos em obra, está pagando valor de projeto. Então, para a sociedade, né, quem tem ainda medo de licitar em BIM
por achar que é algo muito longe da realidade, continue fazendo o que você sempre fez em CAD, troque para BIM, exija a compatibilização, porque isso vai trazer benefício para a sociedade. Bom, eu queria informar que é com grata satisfação que nós estamos envolvidos nos guias de contratação BIM. Nós entendemos que ele tem que ser uma iniciativa realmente de vários atores, de uma cadeia produtiva, para pensarmos em sinergia. Mas, quando falamos em capacitação, a primeira coisa que nós temos que pensar é em que ser algo que nos traga prazer. É o fazer bem feito, fazer melhor, e entender que BIM vai nos levar a ser uns profissionais melhores. Obrigada. Queria agradecer também a todos, o BIM Fórum, o Ricardo, e dizer que não ter medo de errar, eu acho que esse é um ponto também importante. Inovar é errar, né? É a certeza que a gente vai errar, o importante é pivotar. Então, não se punir por ter feito uma escolha errada ou ter feito de uma maneira errada, porque o ideal o errado é o aprendizado. Eu acho que essa é a principal mensagem, e um guia que nem esse vai nos ajudar a errar menos, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado. Boa tarde, obrigado pelo BIM, ao BIM Fórum pela oportunidade. E fico feliz de estar vendo que a gente está caminhando para um Single Source of Truth aqui do lado, que é um meio para a gente ter uma visão Lean, que ele falou ali, de parar de ter de papel que ninguém lê. A gente vai ter o Single Source of Truth falando real o status, aonde que está acontecendo, para a gente remunerar e realmente pelo valor agregado que acontece. Até recomendo a vocês, nós temos na Vale hoje o que a gente chama de MDR, todas as especificações técnicas de engenharia estão modeladas em 3D, então a projetista monta quase que um Lego quando ela está construindo o modelo. Isso também facilita demais os avanços do projeto e, com certeza, nós vamos usar como critério de medição para os nossos contratos colaborativos. Aí. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, Ricardo. Quero agradecer mais uma vez por a gente poder estar fazendo parte desse evento, dessa iniciativa. A gente fica super feliz, ainda mais com um auditório lotado desse, com pessoas interessadas em ouvir sobre BIM, o que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido, tanto pelos conselhos quanto pelas instituições no geral. Então, a gente se coloca à disposição também para poder ajudar no que for possível aí no âmbito regional, distrital também. Sim. Também agradeço aos palestrantes aí, trouxeram experiências riquíssimas aí, né? Realmente a gente mostrou que é multifatorial, diversificado. Eu acho que isso a gente pode fechar com a ideia: informação é ouro, de fato. Tá? E, por fim, não menos importante, pelo contrário, o mais importante, eu gostaria de anunciar que já está disponível no site do BIM Fórum Brasil o Guia 1 de Contratações. Então, deixo os senhores à vontade para pesquisar, baixar e fazer as devidas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos.